Cara, tá preparado pro próximo vídeo? Vem cá, arruma uma caneca bonita e bora pra mesa com a gente. Porque o papo é com Jesus. E às vezes a gente vai precisar só desse fio para poder começar tudo isso. Isso faz muito sentido. De quando eu voltei à igreja, eu tinha talvez só um fio que me conectava. E fez todo sentido quando eu comecei a entender quem Jesus era, porque era o único fio que eu tinha. E como igreja hoje, como um cristão, poder entender essas coisas me faz olhar meus amigos e olhar pessoas próximas de uma outra forma, sabe? Talvez não com olhos julgadores, né? Porque a gente acha que só porque a gente está um pouquinho num degrau de cima, o do degrau de baixo já é diferente de nós, não pode sentar na mesma mesa que a gente. Então, saber dessas coisas me faz entender como Jesus agia. Sim. Entender como era fluido esse amor, sabe? Amar o próximo não pelas coisas que ele pode me oferecer, mas porque ele é assim, por quem eu sou. E acho que a gente tem duas palavras que são chaves nisso tudo, né? Que a Kate falou, né? E agora você traz um pouco dessa experiência de, bom, depois que a gente conhece Jesus, a gente muda o nosso olhar, né? Que é a empatia e a misericórdia, né? E essa ilustração da formiguinha é isso, né? Então, o que é empatia? É eu não olhar para a formiga, digamos assim, não olhar para o outro a partir da minha perspectiva e da minha ótica, né? Então, o que é bom para mim? O que eu suporto, né? Ou olhar para a pessoa que está em sofrimento e dizer, mas por que você está sofrendo? Olha, você tem tudo, né? Tem gente que sofre muito mais do que você. Não, né? Porque eu estou olhando a partir da minha perspectiva, é a minha ótica. Né? Então eu tenho que olhar na ótica da formiguinha, né? Então como que aquilo é para aquela formiguinha, né? O quanto que aquilo é pesado para aquela pessoa, né? Eu acho que isso é um ponto principal para quando a gente está diante de pessoas que sofrem, né? E aí se alguém estiver acompanhando e assistindo isso e pensar, nossa, mas eu nesse momento sou a pessoa que estou em sofrimento, né? Procure ajuda, né? Assim, busque alguém que você possa confiar, né? Que você sente que você pode contar. Nossa, mas eu não tenho. Se você está ouvindo isso, vem até nós, né? Porque sim, às vezes as pessoas elas acham que elas não têm apoio, né? E eu entendo que às vezes realmente falta uma rede de apoio, né? E é por isso que a pessoa chega e de fato conclui aquele ato, né? Ela planeja, ela pensa, ela não sente mais vontade de viver e ela faz até que ela cria coragem, vamos dizer assim, para realmente fazer, né? Porque às vezes falta realmente esse apoio. E até né? deixa o preconceito de lado, né? Essa semana eu ouvi uma frase, cara, que eu achei sensacional. A gente está aqui hoje numa mesa e a gente entende que Jesus, ele é o centro dessa mesa. Porém, Jesus, ele nos conecta com pessoas o tempo inteiro. Então, a cura, ela vem em Cristo através de outra pessoa. Ele decidiu fazer morada em nós e se manifestar através de seus filhos para curar um ao outro, né? Para que através da minha vida o amor ele chegue até você, através da minha vida a cura chegue até você, não pela minha força, mas através do amor dele que está se movendo entre nós, né? Então, se a pessoa tem preconceito, Jesus ele está também na terapia, ele também está na ajuda, ele também está no socorro. Muito. Ele é o socorro bem presente. Falando disso, a Kate podia compartilhar com a gente o que foi, né, para ela procurar essa ajuda. Porque o preconceito era muito grande, né, de procurar ajuda, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada a respeito dos meus problemas. Eu não gostava de ficar compartilhando algumas coisas com as pessoas. Então, só que o que aconteceu? Pelo fato de ser muito fechado, de guardar tudo para mim, eu comecei a somatizar. Então, eu comecei a apresentar alguns problemas físicos. Então, teve uma época que eu fiquei toda atrofiada, que o médico achou que eu estava começando com doença de atrofia. Eu não conseguia parar de pé, porque eu tinha muita tontura, eu tinha que andar segurando nas paredes. E eu comecei a procurar médicos para tentar ver isso. E todos eles falaram, seu problema é psicossomático, seu problema é psicossomático. Eu falei, mas não é possível, não estou ficando louca. Porque para Palavrão, mim, né? porque eu falei, não estou ficando louca, tal. Aí até que eu fui num clínico e aí ele falou, em que eu posso te ajudar? Porque eu estava com dor de estômago, estava sentindo borboletas no estômago. Aí ele falou assim, tá, mas o que você sente? Eu sinto isso. Tá, peraí. Ele pegou um livro, abriu o livro, falou
falou assim, o que você sente é isso, 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 isso. Eu falei, nossa, doutor, como que o senhor, né? Eu falei assim, é tudo isso. É hoje que eu saio daqui com a solução. Exato, foi o que eu pensei. Falei, nossa, encontrei, né? Eu tenho um problema, achei o problema. Ele falou assim, ó, eu posso tratar a consequência, que são esses sintomas que você tem. Só que a causa, você vai ter que procurar um psicólogo, você vai ter que procurar ajuda, porque se você não tratar a sua cabeça, você vai morrer. Ele falou pra mim. Aí aquilo, sabe, quando vem, porque eu falei, pô, eu já queria tanto morrer, o cara fala que se eu não procurar ajuda eu vou morrer, mas, né, simples assim, vou largar a mão de tudo. Aí foi um dia que a gente estava num tempo de mesa, conversando, e eu conversei com a Paulinha. Falei pra ela, Paula, aconteceu assim, assim, o médico falou, tal, o que você acha? Ela falou, sinceramente, eu acho que vai ser muito bom pra você. Ela falou assim, eu conheço uma pessoa que vai poder te ajudar muito, né? Aí eu falei, ai, Paula, mas eu tenho tanta vergonha de conversar com as pessoas, eu não gosto de me abrir. Ela falou assim, não, mas vai ser muito legal. Que foi aí que eu fui procurar a ajuda psicológica. E é muito legal, porque assim, eu cheguei, a primeira pergunta que ele me fez é, por que você está aqui? Tipo, na minha cabeça eu falei assim, o que eu vou ficar falando para ele? Eu falei, não tenho nada para falar. Tá, eu vou chegar lá, né, tipo, vou olhar pra dele, e aí, tudo bem? A gente acha que a gente vai sentar. Eu não vou ter E assunto. ele vai ficar... Eu falei assim, eu não vou ter assunto. Eu falei, porque eu não gosto de comentar das minhas coisas com ninguém. Aí eu cheguei, tinha um sofá e tinha um coisa de lenço, assim. Eu falei assim, pra que é aquilo? Não, mas na minha cabeça eu não pensei. Eu falei assim, mas... eu falei, nossa, mas pra que aquilo, né? Beleza. Ele falou, por que você tá aqui? Eu falei, porque eu sou workaholic. Aí já começou a chorar. Não, pelo contrário, eu não chorei. Sério? Eu não chorei. Eu falei, porque eu sou workaholic. Foi ele com seus problemas. Aí, até então, a gente começou a trabalhar, comecei a destravar a respeito das coisas que eu estava passando, que eu achava que eram importantes para mim. Até o momento que a gente foi puxando, que é aquilo que a Paulinha falou, vai puxando o fio para saber aonde exatamente... Começou. Não aonde começou, o que realmente tem importância. Porque até então eu achava que tudo mais importante na minha vida era aquele momento que eu estava passando no trabalho. Só que aí, quando ele puxou o fio da família, que eu comecei a falar do meu filho, do meu marido, que eu comecei a falar da minha família, eu me vi em prantos. Aí eu entendi o motivo daquele papel ali. Aí eu peguei e falei assim, nossa, eu falei, eu não sei por que eu tô... Eu não sei por que eu tô chorando. Diego tá precisando lencinho. Aí ele pegou e falou assim, a única coisa que eu posso te dizer é o seguinte, que se você está chorando é porque o que é mais importante para você é isso, é a sua família. Porque o que te faz chorar, aquilo que te traz o sentimento, é aquilo que mexe na sua alma, é o que realmente está onde está a sua essência. Ele falou, e a tua família hoje é mais importante de tudo, só que é a única coisa que você está virando suas costas. Você tava, tipo, invertendo as posições. Exatamente. Por quê? Porque eu estava dando valor para aquilo que as pessoas ficavam falando que eu tinha que ser, enquanto o que eu era, eu não estava dando valor. E o que era mais importante para mim dentro daquele cenário todo que a gente, né, que eu pensei ali naquele momento. Porque a minha família era o mais importante. Porque eu me esforçava no trabalho, eu fazia tudo no trabalho para quê? Para que a minha família tivesse um conforto, para que a minha família fosse feliz. Só que eu acabei invertendo a situação e fazendo com que aquilo fosse mais importante do que realmente era o meu objetivo. Sim. Vou concluir dizendo que eu acredito que a terapia é justamente essa ferramenta, né, que vem para ajustar as nossas lentes de como a gente se vê, de como a gente vê o outro e de como a gente entende o mundo. Né? Então, quero fazer terapia. A gente se Eu quero pegar o lencinho. Eu quero pegar esse lencinho. Mas é maravilhoso, assim, de justamente como a gente se recoloca, né? De como a gente começa a perceber como a gente se coloca nos lugares e aí a gente percebe que tem possibilidade de mudar, né? Mas por que eu trago isso como uma ferramenta? Né? Porque eu realmente acho que é uma das ferramentas, né? A gente está numa mesa aqui onde somos todos cristãos, né? E a gente tem sempre que lembrar que Satanás ele também se utiliza das nossas fragilidades físicas e emocionais para minar a nossa vida espiritual, inclusive, né? Enfim, e às vezes essa percepção que a gente tem do outro e do mundo está muito influenciada, né, por tudo isso.
Então, claro, né, eu falo como uma das ferramentas, porque eu acredito que existam outras, né? Então, quando a gente fala, às vezes as pessoas falam, não, mas eu sou cristão, como é que eu vou procurar ajuda psicológica, né? Tá, é uma das ferramentas, Então né? é tipo Jesus curando a alma e tipo a terapia curando tipo o físico. Exato, né, assim, eu acho que é interessante a gente sempre lembrar disso, né, assim, porque em 1 Tessalonicenses está escrito, é Tessalonicenses, né, eu sempre falo eu sempre falo errado, É que você é meio mas em 1 Tessalonicenses, né, Paulo, ele escreve, ele encerra ali a carta, lembrando aquela cidade de que nós somos corpo, alma e espírito, né, e aí, quando a gente vem para Cristo, a gente tem essa tendência a colocar tudo enquanto espiritual. E é por isso que muitas vezes a gente olha para isso como a Kate falava, né? Não, eu tinha muito preconceito, porque eu achava que se eu falasse que eu estava com depressão, né, que eu estava, enfim, com uma doença, eu ia ser taxada de tá com um demônio, né? Mas assim, a gente tem que saber que existem questões fisiológicas, né? A depressão é uma doença onde há uma deficiência de vários componentes que ativam as nossas sensações de bem-estar, de prazer no cérebro, né? Então existe sim uma questão física na depressão, né? E a gente também é alma, a gente também tem as emoções, os sentimentos, né? Que também precisam ser trabalhados juntamente com o espiritual, né? Então, por que se a gente tem diversas ferramentas, a gente vai trabalhar com uma só, né? Vamos trabalhar com todas, né? Vamos utilizar tudo que a gente tem para se ajudar, né? E para ajudar os outros, né? Então, eu acho que essa visão, essa desconstrução, né? Dessa visão espiritual de todas as coisas é importante, né? Tá, Paula, mas nós somos seres espirituais, a Bíblia fala que a gente é ser espiritual. Ok, nós somos, né? Mas essa visão que eu estou dizendo é dessa questão, dessa religiosidade, entende? De não entender e de não aceitar aquilo que Deus nos deu, né? Porque a gente faz muito isso, né? Poxa, Deus, Ele deu ferramenta, né? A psicologia é um conhecimento. E de onde que vem todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento vem dele, né? Todo o conhecimento que a gente pode ter vem de Deus, porque sem Ele nada do que foi feito se fez, né? Sem Ele nada do que a gente tem a gente teria, né? Então, por que a gente entrega para Satanás ferramentas que Ele nos deu, né? Porque a gente não conhece, né? E muitas vezes a gente não conhece mesmo, né? Porque a gente tem preconceitos, porque a gente aprendeu que aquilo é errado, então a gente não se abre para conhecer. E a gente não se dá a oportunidade. E às vezes a gente aprendeu só por ouvir, né? Tipo, exato. Eu ouvi dizer que não, então... Exatamente. Não. Né? Eu ouvi dizer que sim, então sim. A gente nunca para dizer, Jesus, e aí, o que é? Eu estou lendo esse livro, tem um entendimento, na igreja a pastora fala de um assunto, um determinado assunto, aquilo ali, ponto. Não, a gente perde o costume de chegar em casa e, tá, Jesus, agora eu quero entender. Exato. Que parte disso fala diretamente comigo. O que eu preciso fazer? Tá, eu preciso da minha saúde do corpo, a saúde física, a minha saúde emocional, como é que está minha alma nesse sentido, ou é questão espiritual? Às vezes a gente, por preguiça, né? Por preguiça e achar que a informação, só porque está no celular, todas as coisas chegam na nossa mão, a gente não precisa ficar procurando, a gente perde esse desejo de, eu vou ir a fundo, vou saber mais sobre, o psicólogo é uma ferramenta, o que eu posso fazer como cristão, qual é o problema de eu ir procurar ajuda, qual é o problema de eu tomar um remédio para dor de cabeça. Sabe? E foi muito fantástico também essa questão depois que eu comecei a fazer a terapia, porque é bem o que a Paula falou, porque você começa a ter uma ótica de você começa a aprender a se conhecer, se enxergar de uma forma diferente. E tudo assim que eu ia trabalhando na minha mente, na terapia, às vezes eu chegava na igreja, a pastora vinha com algumas pregações que eram muito similares com aquilo que a gente tinha tratado às vezes na terapia. Eu falava, pô, Jesus, o Senhor é uma O Senhor está me ensinando em todos os lugares. Exatamente, o Senhor está me ensinando, o Senhor está... tirar o Espírito Santo da caixinha, né? Exato, exato. Aí tirava aquela sensação assim de falar, tá vendo? Você tinha tanto preconceito de buscar ajuda, só que é uma forma de você ver que eu estou em todas as situações.
né? Se ele é o nosso pai e ele nos ama, o que ele mais quer é filhos saudáveis, no corpo, na alma e também no espírito. Sim. Né? Exatamente. Tem um equilíbrio, né? Exatamente. Com certeza. Muito bom. Beleza, gente? Eu acho que é isso, gente. É isso. Obrigada pela conversa. E para concluir a situação, eu acho que o mais legal de tudo é que as pessoas saibam que esse tempo de mesa, o mais legal dele é que por estarmos numa mesa, sempre tem lugar para mais um. Exato. Amém. Então, Legal. certo? É isso. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe. Com água aí, Com água. Jesus. Se inscreva no canal, ativa o sininho, eu não sei de que lado tá, mas acompanha aí.